Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, hoje vamos refletir aqui sobre a dor e a sua função educativa. O nosso objetivo é refletir sobre a razão, o porquê da existência da dor em nossa vida e o seu papel em nosso processo de aprendizado e crescimento espiritual. Todos nós, em diversos momentos de nossa existência física, passamos por períodos ou momentos de sofrimento e de dor. Mas por que isso ocorre? Qual a razão da existência do sofrimento e da dor em nossa vida? O que podemos tirar de lição da dor e do sofrimento na nossa existência? É bom distinguir, inicialmente, a dor natural, ou também chamada dor evolução, e aquela dor expiação. A dor natural, ou dor evolução, como costumamos chamar, é aquela dor inerente no processo de aprendizado e de crescimento do espírito, no processo de evolução. Não tem como causa erros cometidos. Não se trata de resgate, mas é aquela dor natural que é inerente ao processo de crescimento do ser. Podemos, para melhor compreendê-la, pensar na própria história da evolução do homem na Terra, que, para enfrentar e superar as intempéries e as necessidades da vida, comuns a todos que reencarnam aqui na Terra, um planeta de prova e expiação, precisa buscar meios e recursos que lhe propiciem uma vida de maior qualidade, uma subsistência mais tranquila. Assim, por exemplo, desde os primórdios da vida na Terra, o homem precisou superar diversas necessidades, diversas dificuldades próprias da vida, buscando construir um abrigo que lhe protegesse, por exemplo, da chuva, das intempéries. Precisou buscar recursos ou roupas que lhe abrigassem do frio. Ou seja,
Essa dor e a evolução são aquelas, podemos assim dizer, dificuldades próprias da vida, que faz com que o homem, buscando aprimorar o seu modo de vida, procurando a melhor qualidade de vida, se esforça e busca construir recursos que lhe propiciem uma vida de maior qualidade, de maior tranquilidade, protegendo das intempéries do clima, por exemplo, buscando recursos para conseguir a alimentação necessária para a sua subsistência. Então, essa dor natural ou dor em evolução são aquelas próprias dificuldades e empecilhos da vida que faz com que o homem busque superá-las, construindo recursos que lhe propiciem uma existência de maior qualidade. Já a dor e expiação antes, retornando à dor e evolução também, nessa busca por recursos que lhe propiciem uma vida de maior qualidade, uma subsistência mais tranquila aqui na Terra, o homem também com isso vai aprimorando a sua inteligência. Já a dor e expiação é aquela decorrente dos erros cometidos, do mal praticado, das atitudes equivocadas, dos abusos, em que o homem, na sua caminhada evolutiva, utilizando-se da liberdade de ação, do livre-arbítrio, muitas vezes causa prejuízo ao próximo e a si próprio, infringindo a lei divina e a própria consciência. E aí, então, precisará, mais tarde, em algum momento, reparar o mal feito, o erro praticado, no processo de resgate, de reparação e de expiação. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. Somos espíritos bastante endividados com a lei divina, diante dos erros já cometidos em existências passadas. Somos espíritos muito imperfeitos. A Terra, um mundo de prova e expiação, está mais próxima, é um dos mundos inferiores da vida, um dos mundos inferiores ainda, em que o espírito, no hospital escola, vai aprendendo, reparando os erros cometidos e gradativamente aperfeiçoando a si mesmo. A dor e expiação é aquela dor do resgate, da reparação dos erros cometidos. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo,
intitulado Bem-aventurados os aflitos, nós encontramos a referência às causas atuais e anteriores dos sofrimentos, em que os Espíritos nos mostram que nem todos os sofrimentos pelos quais passamos na atual existência decorrem de erros cometidos em existências anteriores. Muitos dos sofrimentos, das dores pelas quais passamos na existência atual decorrem da nossa invigilância, dos abusos cometidos, dos desregramentos, dos erros cometidos nesta atual existência, em que, de uma forma ou outra, utilizando-se do nosso livre-arbítrio, nessa existência mesma atual, infligimos muitas vezes a nossa consciência, a lei de Deus, e prejudicamos o nosso próximo. E muitas vezes cometemos abusos em desregramentos que nos causam também enfermidades físicas, decorrentes de atos cometidos nessa mesma vida atual. São as causas atuais dos sofrimentos. Temos também as causas anteriores do sofrimento. São aqueles sofrimentos, aquelas dores pelas quais passamos nessa vida, em que resgatamos erros cometidos, mas cometidos em existências anteriores. Então, a dor e expiação é aquela dor resultante do resgate, da expiação de erros cometidos pelo ser, pelo indivíduo, pelo espírito, nesta ou em outras existências. Porque, como dissemos, se através do livre-arbítrio temos liberdade de ação, se a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então, colheremos sempre de acordo com os nossos atos, com as nossas obras. Todos nós, antes de reencarnarmos, passamos por uma fase de preparação no mundo espiritual, em que é feito o planejamento da nossa reencarnação. E nesse planejamento estão indicados os pontos principais, capitais de nossa existência. Os tipos de resgates de erros cometidos em existências anteriores. Mas é importante ressaltar que se dentro da justiça divina, da lei de ação e reação, de causa e efeito, colheremos sempre aquilo que semeamos, aquilo que plantamos, a misericórdia divina está sempre presente, fazendo, ou permitindo, ou propiciando que resgatemos as nossas dívidas, muitas vezes aos poucos, de acordo com a nossa capacidade. Ou seja, o nosso fardo
é sempre proporcional às nossas forças para suportá-lo. E assim sendo, a misericórdia divina permite, muitas vezes, que expiemos, resgatemos os erros praticados paulatinamente, de acordo com as nossas forças, com a nossa capacidade de suportar a dor e o resgate. Mas é importante também termos consciência que antes de reencarnarmos, muitas vezes pedimos e suplicamos passar por experiências difíceis, amargas, expiatórias aqui na Terra, para conseguirmos galgar novos degraus no processo evolutivo. E antes de reencarnarmos, com o auxílio de nossos mentores espirituais, já sabíamos de antemão dos pontos principais, das dores, dos resgates, dos sofrimentos principais pelos quais teríamos que passar na existência para a reparação dos erros cometidos e para o nosso crescimento. Assim sendo, é importante termos em conta, termos consciência de que muitas dores, muitos sofrimentos foram planejados por nós mesmos no plano espiritual, num processo de resgate e expiação. Mas independente de qual seja a causa dos sofrimentos, das dores, principalmente aquelas mais acerbas, pelas quais em determinados períodos passamos em nossa existência terrena, é preciso saber lidar com a dor, saber lidar com o sofrimento, de modo que esses momentos de maiores dores e maiores sofrimentos sirvam como instrumento de elevação do nosso espírito. Aí então, é preciso refletirmos sobre a nossa postura diante da dor e do sofrimento. Como encaramos e como enfrentamos os momentos mais dolorosos, as circunstâncias mais sofridas, as provas mais acerbas, as provações mais difíceis que surgem em nossa vida em determinados momentos. Como devemos proceder? Qual deve ser a nossa atitude diante da dor, do sofrimento, da provação, da expiação, do resgate mais doloroso que seja? Qual deve ser a nossa postura diante da dor, do sofrimento, quando eles batem à nossa porta, seja em forma de enfermidades, seja em forma de
privações, seja em forma seja em que formas que seja, que se apresente as dificuldades, se apresentem as dificuldades, os sofrimentos, as dores, os tormentos em nossa vida. Como devemos agir? Como devemos enfrentar os momentos difíceis, de maiores necessidades, de maiores dificuldades, de maiores sofrimentos, de maiores tormentos, de dores mais acerbas? Qual deve ser a nossa postura? Como deve ser a nossa atitude diante desses momentos sofridos? Nós vemos no mundo, muitas vezes, grande maioria, grande número de pessoas que diante de qualquer sofrimento, de qualquer dor, de qualquer dificuldade, se entrega à revolta, à rebeldia, ao desespero. Muitas vezes culpa a Deus e ao próximo pelo sofrimento, pela dor, pelo tormento, pelas dificuldades pelas quais passa. Mas será que isso resolve? Com certeza não. Nos momentos de aflição, de maiores dores, de maiores sofrimentos, o desespero, a revolta, a rebeldia não resolvem nada. Não diminuem a dor, o empecilho, o sofrimento, a dificuldade e o tormento. Pelo contrário, os aumenta. Da mesma forma, muitas pessoas, diante dos obstáculos, dos sofrimentos, das dores na vida, diante dos momentos de maior sofrimento, entra num processo de fuga, de apatia, de desânimo, de melancolia. Muitas vezes fugindo através de remédios, de drogas ou de vícios de álcool, achando que com isso se eximirá do processo expiatório de dor, de sofrimento, quando, na verdade, isso apenas aumenta o tormento, o sofrimento. Muitas vezes, em muitas circunstâncias da nossa vida, em que o sofrimento e a dor surgem num processo de expiação e de reparação de erros cometidos, poderíamos passar por esses momentos de resgate, de expiação, de uma forma mais tranquila, se não nos rebelássemos, se não nos desesperássemos, se não nos entregássemos à rebeldia e à revolta, ou mesmo à fuga. É o que encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 18, que trata do bem e mal sofrer. Aí, então, é preciso refletir. Se a dor, o sofrimento, os momentos de expiação, quando surgem na nossa vida,
são instrumentos de reparação de erros cometidos no passado. Devem servir também como instrumentos de aprendizagem e de aprimoramento do espírito. Ou seja, é o bem e mal sofrer. Se a dor, se o sofrimento tem a característica de expiação, de resgate, de reparação de erros cometidos, esses momentos expiatórios de resgate, de dor, de sofrimento, só terão efeito como processo de elevação do ser e de resgate de dívidas se o indivíduo, se o espírito conseguir passar por eles, procurando, refletindo, reflexionando sobre o sentido daquela dor, daquele sofrimento, daquela circunstância expiatória. Procurando tirar daqueles momentos de dores, de expiação, de sofrimento, as lições que eles podem trazer para a nossa vida. E buscarmos nesse momento refletir também sobre o nosso comportamento diante da vida, sobre a nossa postura na atual existência, sobre o nosso modo de vida, tirando as lições dos momentos dolorosos de resgate e de expiação. E refletindo e buscando perceber no que podemos melhorar a nós mesmos, no que devemos aprimorar em nós mesmos o nosso comportamento, a nossa postura. Por quê? Se adotamos a atitude de revolta, de desespero, de rebeldia, nos momentos de resgate e de expiação, entregando-nos ao desespero ou à fuga, não estaremos, na verdade, resgatando. O momento de resgate e de expiação não terá chegado ao efeito colimado. Porque não basta apenas, em nosso processo de reajuste perante a lei de Deus e a nossa consciência, passar de qualquer forma por esses momentos de expiação e de resgate. Porque só realmente haverá o resgate e o reajuste perante a lei de Deus se o indivíduo, se o espírito, se nós mesmos soubermos tirar desses momentos dolorosos a lição, o ensinamento que eles nos trazem no processo de aprendizado, de reforma íntima, de transformação moral e de elevação do ser. Senão, cairemos no círculo vicioso em que ficaremos passando por resgates, expiações, nesta e em outras vidas, sem nada aprendermos, sem nada nos aprimorarmos, sem nenhuma lição tirarmos disso.
Então, é preciso que adotemos uma postura de serenidade, de equilíbrio, de bom senso, sabendo que os momentos dolorosos de resgate e de expiação decorrem de erros cometidos por nós mesmos. Não são os outros os culpados pelos nossos sofrimentos, pelas nossas dificuldades, pelas nossas dores. Deus não tem culpa. O próximo não tem culpa. A culpa dos sofrimentos, dores e tormentos pelos quais passamos, nas expiações e reparações, a culpa está dentro de nós mesmos. São as nossas imperfeições. São os nossos delitos. São os erros que já cometemos nesta ou existências anteriores. Então, se a causa está dentro de nós mesmos, a única forma que há para, seguramente, superarmos as dificuldades, os tormentos, as dores e os sofrimentos, e realmente resgatarmos e repararmos erros já cometidos, o único caminho é modificarmos a nós mesmos. É o processo de educação íntima. De transformação moral. Ou seja, diante da dor, do sofrimento, das dificuldades, dos tormentos, das circunstâncias expiatórias que surgem na nossa vida, o caminho que devemos buscar é o do aprendizado. O que é aquela dor? O que é aquela dificuldade? O que é aquele sofrimento? O que aquela expiação pode nos ensinar? Como fazer? Como proceder? Para não incidirmos novamente nos mesmos erros, nos mesmos equívocos, e não termos que, novamente, em outras circunstâncias, passar por novos resgates e por novas expiações. É essa a questão. Aprender com a dor. Aprender com o sofrimento. Aprender com as circunstâncias dolorosas e expiatórias. Tirando daí as lições para a nossa existência, para a nossa vida, para o nosso comportamento. Verificando onde erramos, onde infringimos a lei de Deus, onde infringimos a nossa consciência, o que precisamos modificar em nós mesmos. E aí, é preciso que façamos aquela viagem interior com serenidade e imparcialidade no exame da própria consciência. Conhecendo, examinando as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, os nossos conflitos,
as nossas deficiências morais e espirituais e, desde já, começar a nos corrigirmos, começar a nos educarmos, para evitar novas reincidências nos mesmos erros, nos mesmos delitos, nos mesmos abusos, nos mesmos desequilíbrios. Em síntese, é necessário que o Espírito, que nós mesmos, diante dos empecilhos, das dificuldades, das expiações, dos resgates, por mais dolorosos e sofridos que sejam, tenhamos a resignação operante, a resignação proativa, em que devemos aceitar as circunstâncias aflitivas e dolorosas e expiatórias com resignação, mas de uma forma ativa, de uma forma operante, em que devemos ir aprendendo com a dor, aprendendo com o sofrimento, aprendendo com os momentos de resgate e expiação, construindo o bem, esforçando-nos na ação no bem, no aprendizado, no aperfeiçoamento de nós mesmos e na ação no bem, buscando o ensinamento de Jesus, do Evangelho, refletindo sobre a nossa conduta, a nossa postura, e resignados diante das circunstâncias e momentos expiatórios e dolorosos, sem rebeldia, sem revolta, sem desespero, agir de forma ativa, operante, no processo de iluminação interior e de trabalho no bem. Aí, assim, estaremos tirando a devida lição diante da dor e do sofrimento, do resgate e da expiação, aprendendo com eles e crescendo e evoluindo e progredindo em termos morais e espirituais. Ou seja, devemos ver na dor, no sofrimento, nas circunstâncias expiatórias, nas enfermidades kármicas, nos tormentos expiatórios, a oportunidade de aprendizado e de crescimento, de correção de rumos, de correção de conduta e de elevação espiritual. E por falar em dor, em sofrimento, em nossa vida, ou na vida do espírito, nós temos a dor física e a dor moral. A dor física dos sofrimentos, das dificuldades, dos tormentos físicos, e a dor moral. O que vem a ser a dor moral?
é a dor da consciência em culpa. A dor física, por mais acerba e dolorosa que seja, ela em algum momento passa. A dor moral é aquela que consideramos mais acerba, mais sofrida, mais afligente. Porque é aquela dor que está no íntimo do ser, em que a consciência cobra, e muitas vezes com ênfase, o mal cometido. Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 239, o livro Consolador, psicografado por Chico Xavier, Emmanuel, na questão 239, em que foi perguntado a ele, entre a dor física e a dor moral, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano? E Emmanuel responde através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Podemos classificar o sofrimento do espírito como a dor realidade e o tormento físico, de qualquer natureza, como a dor ilusão. Em verdade, toda dor física colima o despertar da alma para os seus grandiosos deveres, seja como expressão expiatória, como consequência dos abusos humanos, ou como advertência da natureza material ao dono de um organismo. Mas toda dor física é um fenômeno, enquanto que a dor moral é essência. Daí a razão, porque a primeira, a dor física, vem e passa, ainda que se faça acompanhar das transições de morte dos órgãos materiais. E só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento e da redenção. A dor moral é essência. Porque é aquela dor que grita no íntimo da criatura, que exige a modificação do ser. A dor moral, a dor espiritual, que Emmanuel diz que é essência, realmente é aquela dor íntima que grita em nosso íntimo, a dor da consciência, cobrando, exigindo modificação, reparação de conduta, reajuste, transformação do ser. E essa dor moral é mais acerba, porque está na nossa intimidade. E ela exige a modificação íntima. Ela exige a transformação moral. E a dor da consciência em culpa, muitas vezes, é de tamanha aflição, tão acerba,
que traz, que faz com que o espírito vença a si próprio, se redimindo. Ocorre, no entanto, que muitas vezes na Terra a criatura chora em desespero, lamenta e grita em desespero, pedindo socorro, pedindo ajuda, mas muitas vezes não está disposta a nada a fazer, a nenhum esforço empreender na própria correção de conduta, de valores. Muitas e muitas vezes vemos na Terra indivíduos que passam, às vezes, a existência quase inteira ou inteira, sofrendo intimamente, em conflitos íntimos dolorosos e acerbos, e grita, clamando por socorro e por ajuda. Ajuda sempre temos. Mas nem sempre o indivíduo está disposto a fazer a sua parte. Na sua transformação moral. Passa a existência inteira, às vezes, em conflitos dolorosos, íntimos, trazendo diversos distúrbios psíquicos, emocionais, mas que são decorrentes das suas enfermidades morais, às vezes da consciência em culpa. Ainda que essa culpa venha de outras vidas, mas foi tão grande, tão forte, que fica arraigada no ser. Pede ajuda, e tem ajuda. Mas é preciso saber, por maior que seja a ajuda exterior, ela não logrará êxito se a criatura não fizer a sua parte. No processo de modificação de conduta, de postura diante da vida, no processo de correção, de rota, de modificação íntima, de transformação moral. Aí não adiantam remédios psicotrópicos, psicólogos, psiquiatras. São auxílios valiosos, sim. Mas se a criatura não fizer a sua parte, de nada adianta. Aí passa a criatura, a existência inteira, aflita, agoniada, mas desperdiça a oportunidade de algo fazer por ela mesma em seu próprio benefício, modificando a si mesma. Então, é importante, e dizemos imprescindível, que diante das circunstâncias dolorosas, acerbas, dos tormentos e dificuldades, que nós busquemos com serenidade, com resignação operante, buscar
aprender com o sofrimento, aprender com a dor, tirar a lição que esses momentos dolorosos podem nos dar, podem nos ensinar. E, a partir daí, ir modificando o nosso íntimo, para não reincidir em novos erros que resultarão em novas dores e em novos sofrimentos. E a nossa existência na Terra é valorosa. E devemos saber dar o valor necessário à nossa existência física reencarnatória no processo de aprendizado e crescimento espiritual. Senão, passamos de reencarnação em reencarnação, expiando, sofrendo, angustiosos, aflitos, exacerbados, em círculos viciosos de resgate e expiações reencarnatórias. Até que a dor se torne tão acerba, tão sofrida, que faça pararmos para refletir e sentir a necessidade da transformação moral, da modificação de conduta. Resumindo, é preciso que encaremos a dor, o sofrimento, as circunstâncias expiatórias de resgate, com serenidade e tranquilidade, resignados, mas com a resignação ativa, operosa no bem, em que tiramos as devidas lições, e nos esforçamos permanentemente, constantemente e continuadamente em nos modificarmos e em agirmos no bem. Porque somente assim nos libertaremos da dor e do sofrimento. E por mais sofrida e dolorosa seja a expiação, é preciso termos fé. Fé em Deus e fé em nós mesmos, na nossa capacidade de reação e de superação e esperança. Pois tudo passa na vida. E os momentos, as circunstâncias expiatórias, aflitivas, dolorosas, também passarão, dependendo do nosso esforço em superarmos a nós mesmos, em vencermos a nós mesmos e nos modificarmos intimamente no bem. Para terminar, Emmanuel, indagado na pergunta 241, onde o maior auxílio para a nossa redenção espiritual, Emmanuel esclarece. No trabalho de nossa redenção individual ou coletiva, a dor é sempre o elemento amigo e indispensável. E a redenção de um espírito encarnado na Terra consiste no resgate de todas as suas dívidas, com a consequente aquisição de valores morais passíveis de serem conquistados nas lutas planetárias. Situação essa que eleva a personalidade espiritual a novos e mais sublimes horizontes na vida do infinito. Assim, nós agradecemos a Deus e a Jesus por esses momentos de reflexão e de aprendizado, pedindo ao nosso Mestre Divino, Jesus, que nos auxilie na superação dos obstáculos, no fortalecimento de nós mesmos diante das dificuldades e sofrimentos, ajudando-nos sempre
a compreendermos as lições que as circunstâncias da vida, por mais dolorosas que sejam, nos ensinam. No processo de aprendizado, de evolução e de transformação íntima. Buscando sempre, esforçando-nos cada vez mais no processo de redenção e aprimoramento íntimo. De modo a galgarmos novos degraus na escalada evolutiva. Que Jesus nos ampare e fortaleça sempre. Que assim seja.